Esse negócio aqui vai pegar um sol? Não pode. Bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem? Estão me escutando? Tudo bem. Tudo ótimo. Estou escutando, sim. Na hora que o senhor quiser, a gente começa. Tá no ponto aí para gravar? Já coloquei. Podemos começar, então. Bom dia a todos. Continuando aqui as sessões de artigo da residência de radiologia do Hospital Antônio Prudente. Hoje com a apresentação das imagens de doença vascular espinhal com a nossa Júlia Machado. Obrigado, pessoal, pela presença. Doutor Pablo e doutora Nina, quando quiserem interromper, viu, fiquem à vontade. Então, meu nome é Júlia Machado, sou residente, né, do Serviço de Radiologia do Hospital Antônio Prudente, né, do Grupo Apivida, e hoje a gente dando continuidade às sessões de neuroanatomia, de neuroimagem, a gente vai hoje com artigos sobre o assunto imagens nas doenças vasculares espinhais. É um artigo que, embora assim, seja de 2007, ele ainda tem grande relevância para os dias atuais. Né? Então, as doenças vasculares da coluna vertebral, elas são bem raras, né? Em torno de 1 a 2% de todas as patologias neurológicas. E o diagnóstico vai se basear primariamente, né, na ressonância magnética. E para uma melhor compreensão, para um segundo exame, para curar melhor esse diagnóstico, né, vai ser feito uma angiografia por subtração digital. Esse artigo
ele nos induz a discutir, né, primariamente, brevemente sobre a anatomia vascular normal da coluna vertebral, para a gente depois entender primeiro o anatômico e depois entender o patológico, descrever as causas, sintomas, achados de imagem e a isquemia da medula espinhal, e por último também a gente vai discutir as malformações vasculares da coluna. Dependendo do tipo da doença vascular da coluna, né, os sintomas iniciais eles vão ser bem variáveis, né, sendo desde um início agudo ou até mesmo um início ou mesmo crônico. Os mecanismos fisiopatológicos vão incluir, dentre eles, né, a isquemia arterial, hemorragias intramedulares ou subaracnoidais e ainda congestão venosa subaguda, o que pode, né, levar, o que pode comprometer, levando a uma mielopatia progressiva. A natureza expansiva de algumas dessas lesões, né, e além disso, um fenômeno que a gente chama de roubo, são possíveis mecanismos que o artigo cita como fisiopatológicos adicionais. Então, embora as manifestações agudas sejam tipicamente diagnosticadas no início da doença, outras manifestações, como a congestão venosa subaguda, pode levar a sintomas neurológicos inespecíficos. E isso, de uma certa forma, vai ser ruim, porque ela vai atrasar o diagnóstico do paciente e vai atrasar o tratamento do paciente, né? Então, esse artigo, os objetivos desse artigo vai ser revisar os recursos de imagem, que a gente vai falar principalmente da ressonância e da angiografia, a sintomatologia clínica, os principais sintomas que os pacientes vão apresentar ao ter esse tipo de patologia, e falar também das possíveis abordagens terapêuticas das malformações vasculares da coluna vertebral. E ainda assim, de uma forma geral, lembrar, né, tanto para os neuroradiologistas como os médicos de uma forma geral, que o diagnóstico e tratamento dessa doença ainda continua assim, sendo um desafio, né? Porque às vezes ela pode ser bem sutil e pode não ser diagnosticada com o primeiro exame, né? Mandando lançar mão de outros exames, né? Iniciando sobre a anatomia, eu vou falar um pouco, mas depois eu vou mostrar imagens e vou representar esquematicamente. Então, a artéria aorta, ela vai dar ramo da artéria intercostal posterior. Esta, por sua vez, ela vai se ramificar em 3 segmentos, né? Vai ser o ramo espinhal, o ramo dorsal e o ramo vertebral, né? E esse ramo vertebral, ele vai para a vértebra e para a dura mater. O ramo espinhal, por sua vez, ele pode dar origem à artéria radicular anterior e posterior ou artéria segmentar. A gente vai explicar isso mais à frente. Então, todas as raízes dos nervos espinhais, elas vão estar associadas às artérias medulares segmentares ou artérias radiculares. Mas a gente sabe que as artérias radiculares, elas vão estar em todos os níveis. Já as artérias medulares segmentares, elas não vão estar em todos os níveis, né? Ela vai estar desde a coluna cervical até a coluna lombar, mas com mais espaçadas, né? Então, ambos os tipos de artéria, elas vão ter trajetos, né, ao longo das raízes, vão seguir as raízes, porém, as artérias radiculares, a diferença entre elas é que as radiculares, elas vão terminar antes de atingir a artéria espinhal anterior ou posterior. Já a artéria medular segmentar, ela vai se dar continuidade até, né, a artéria espinhal anterior se anastomosando, né, se anastomosando em forma de grampo com um ramo cranial e um ramo caudal. As artérias segmentares, elas, dependendo do nível, dependendo da topografia dela, elas vão ser originadas por artérias diferentes, como, por exemplo, as artérias vertebrais, as cervicais ascendentes ou profundas, intercostais posteriores, lombares e sacrais. Então, essas artérias a gente vai ver ao longo de toda a coluna, né, como eu já havia falado, mas num padrão mais espaçado do que as artérias radiculares. As artérias radiculares, elas podem ser, né, anteriores ou posteriores, e elas vão seguir as raízes dos nervos espinhais. E as lombares, elas vão ser inferiores, ou as artérias lombares inferiores e lombar sacral e lateral, elas vão irrigar a parte mais caudal, né, a parte da cauda equina. Então aqui, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, a gente tem nessa região mais central dessa imagem, a artéria espinhal anterior. E dela, você vê que está vindo ramos para ela, né? Estão desaguando nela. Alguns ramos que, dependendo da sua topografia, né, vai depender da sua origem. Lembrando que na artéria espinhal anterior, ela é única, né, e bem central. E a artéria espinhal posterior, ela vai ser em número de 2 e ela vai ser mais lateral. A artéria espinhal anterior,
como eu já havia falado, que ela vai estar bem nessa região mais central, ela vai estar na fissura mediana anterior. Na região cervical inferior e nos 2 segmentos torácicos superior, ela vai ser alimentada de 2 a 4 artérias segmentares anteriores, que vão originar daquelas artérias já mencionadas. E na região torocolombar, a gente vai ter uma artéria importante, né, que é a artéria radicular anterior magna, ou artéria de Adamkiewicz, porque ela é importante por causa do calibre dela, né, e do suprimento que ela é responsável. Ela vai ser principalmente, ela vai suprimir, né, de T8 ao cone, o suprimento arterial dela. Ela vai, na maioria das vezes, imensa maioria das vezes, a localização dela vai estar à esquerda, e também, na maioria das vezes, ela vai estar localizada entre T9 e L2. E como eu havia falado, né, que ela vai ter um ramo cefálico e um caudal, em formato de grampo, que a gente vai mostrar na imagem mais a seguinte. São ramos da artéria espinhal anterior, as artérias sulcais, que vão nutrir as colunas e folículos anteriores e laterais, fazendo cerca de 70% da irrigação da medula, e também o plexo arterial pial, que ele vai ser responsável pelaquela irrigação mais periférica da medula. Né? As artérias espinhais posteriores, né, como já mencionado, são em número de 2, diferente da anterior. A localização dela vai ser medial às raízes as radículas das raízes dorsais, dos nervos espinhais, vão ser alimentadas de 10 a 23 ramos radiculares e vão nutrir os folículos posteriores. E são ramos das artérias espinhais posteriores, as artérias perfurantes, que eles vão ter um padrão centrípeto e são ricos em anastomose. Então, nessa primeira imagem, o que a gente vai ter esquematicamente? A gente vai ter aqui a aorta. Da aorta vai sair, né, esse ramo, que é denominado, né, de artéria intercostal posterior. A artéria intercostal posterior, por sua vez, ela vai dar 3 ramos. O ramo dorsal, o ramo vertebral e o ramo espinhal. O dorsal, ele vai irrigar a musculatura paravertebral e a gordura subjacente, né? E o vertebral vai irrigar o corpo vertebral. E a espinhal, elas são de 2 tipos, né? Elas podem ser do tipo radicular anterior e posterior, seguindo o trajeto do nervo, mas ela não se continua, ela não vai se anastomosar com a artéria espinhal anterior, que é o que a gente vê nessa daqui. Então, essa daqui é uma artéria segmentar, ela vai, se continua, chega até a artéria espinhal anterior e vai se bifurcar como um grampo, um ramo descendente e um ramo ascendente. Essa outra imagem é só para a gente retratar melhor um pouquinho o que a gente já falou. Falar um pouquinho da inervação mais minuciosa, né? Então aqui, como já mencionado, a gente vai ter a artéria segmentar, se dividindo em grampo, com ramo ascendente, um ramo descendente. A partir dela, né, vão sair os ramos medulares, que podem ser tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, que vão ser responsáveis pela nutrição mais central da medula. Também, da artéria espinhal anterior, vão sair os ramos, o plexo arterial pial. Esse plexo arterial pial, ele vai irrigar principalmente essa região mais superficial. E a gente vê que tem uma zona de transição, que é o que a gente está vendo aqui entre esses 2 tracejados. Essa zona de transição, ela vai ser inervada tanto pela esses ramos medulares espinhais, quanto também pelas artérias piais. Então, é um conjunto de irrigação. Essa zona aqui vai ser uma zona intermediária. Né? Falando agora um pouco, introduzindo aqui a parte da patologia, vamos falar da isquemia medular espinhal, das malformações vasculares da coluna vertebral, né? Nesse tópico a gente vai falar um pouquinho da classificação utilizada pelo artigo e as principais patologias associadas às malformações vasculares da coluna vertebral, né? Que no caso são as fístulas arteriovenosas durais, as margens da medula espinhal e os cavernomas, né? Que hoje já a gente chama de angioma cavernoso, nomenclatura mais antiga, cavernoma. Então, iniciando agora a isquemia medular espinhal. Infarto da medula espinhal, ele vai ser bem raro, né? E tem uma grande variedade de etiologias. Essa raridade, né, ela vai ser causada, como a gente já mencionou, a vascularização ela é cheia de plexos anastomóticos, né? E isso vai fazer com que, se algum raminho
sofrer algum tipo de isquemia, provavelmente ela vai ter outro suprimento que vá conseguir dar conta, né? Então, as artérias que vão irrigar a medula espinhal, por alguma razão também desconhecidas, elas não vão ser afetadas tanto, por exemplo, por doenças ateroscleróticas, né? As causas mais comuns da isquemia arterial aguda vão incluir cirurgia para doença oclusiva aortoilíaca, dissecção de aorta, vasculite, embolia fibrocartilaginosa, compressão da artéria lombar, hipotensão arterial sistêmica, trombose, embolia, coagulopatias e ainda efeitos tóxicos do meio de contraste. Então, a gente está vendo que a etiologia é bem variada, é bem grande. Ainda falando, né, da isquemia espinhal, ela pode ter um início agudo, que vai se representar através de dores radiculares iniciais. E esses sintomas, eles podem, quais são, o que a gente vai incluir, né? Os déficits das raízes nervosas ou até uma fraqueza esfincteriana. Mas vale lembrar que esses sintomas vai ser uma exceção, não vai ser a regra, né? Porque normalmente os sintomas só aqui de ligar o microfone. Acho que desligou, deu certo. Então, como eu estava falando, né, que os sintomas vão ser uma exceção. Nem sempre o paciente vai ter alguma sintomatologia. Os locais mais comuns de infarto da medula espinhal são a região tóraco-lombar e o cônio medular. A ressonância vai ser a modalidade diagnóstica de escolha na fase inicial, mas assim, ela tem um probleminha, né? Apenas 50% dos pacientes vão mostrar alguma área com hipersinal em T2, né, que vai sugerir a patologia, nas primeiras 24 horas. Mas, assim, de certa forma, ela é bem vista porque ela vai excluir outras etiologias agudas, né, não traumáticas. Das imagens ponderadas em T2, né, uma hiperintensidade em T2 forma um aspecto como se fosse um aspecto laminar, um aspecto tipo em lápis, né, que vai ser predominantemente localizado na região anterior da medula, e geralmente vai ocupar a borda, vai poupar a borda externa da medula. Imagens ponderadas por difusão também vão poder ter alterações, mas essas alterações geralmente só são vistas em torno de pelo menos 8 horas após o acometimento. Então, nessa primeira imagem, são imagens, né, de cortes sagitais ponderadas em T2. Na imagem A, a gente vai ter são 3 pacientes diferentes, tá? Na imagem A, a gente vai ter uma hiperintensidade que vai se estender a partir do cônio medular. A gente vê que tem uma alteraçãozinha, né, meio que como se fosse laminar da medula. Na imagem B, as anormalidades de sinal, elas vão se estender por 3 segmentos. A gente vê que ela se estende por 3 segmentos vertebrais, né? Se estendendo aqui. E na última imagem, essa anormalidade do sinal, essa alteração do sinal, ela vai estar mais confinada à região do cônio, vai ser vai estar mais restrita. E não é só para mostrar que o acometimento ele vai ter uma variabilidade de apresentação. Né? Nessa segunda imagem, trata-se, né, de um homem de 55 anos de idade que teve início agudo de doença tóraco-lombar, seguida de paraplegia. Na imagem A gente vai ter uma imagem sagital em T2, 8 horas após, que foi feito 8 horas, né, após o início dos sintomas. Vai mostrar uma alteração de sinal, né, uma hiperintensidade do sinal em forma de lápis na medula espinhal. Na imagem B, já é uma imagem sagital, mas é a difusão, né? Que vai mostrar uma grande área de anormalidade da difusão que pode ser indicada, que vai reforçar, né, o fato de ser uma isquemia. Na última imagem, com a imagem axial ponderada em T2, ela vai ser observada uma hiperintensidade mais na região central. Na região periférica, ela vai ser, né, ele vai ter esse halozinho hipointenso. O que indica esse aumento de sinal na região central vai indicar uma isquemia medular espinhal no território da artéria espinhal anterior, né? Ainda falando da isquemia, né, a gente vai falar agora do edema, que o edema moderado, ele geralmente vai estar presente no estágio agudo, seguido pelo aumento da captação do contraste na medula, na cauda equina e no estágio subagudo. E geralmente eles vão estar presentes somente do 5º dia em diante. O realce ao meio de contraste, ele pode persistir, né, por até 3 semanas.
E isso para a pessoa que está fazendo segmento, acompanhamento, está repetindo exames para saber até quando vai. E o sinal anormal ou uma evolução da normalidade do sinal do corpo vertebral pode ser causada, né, por infarto do corpo vertebral, e isso é frequentemente encontrado, né? Nessa outra imagem, na terceira imagem, a gente vai ver uma evolução do realce do contraste com o decorrer dos dias. Então, a imagem A foi uma imagem que foi realizada no quadro agudo do paciente, quando o paciente chegou na emergência. Já a B e a C foram feitas, respectivamente, 10 dias e 18 dias. Então, a gente vê que na imagem A, você não vê uma alteração medular, de sinal medular. Já na imagem B, você consegue ver, e na imagem C também você consegue ver até um pouquinho mais extensa, tá um pouquinho, o sinal está um pouco menor do que da B, mas ela parece ser um pouquinho mais extensa, né? Agora, falando das malformações vasculares da coluna vertebral, né? A gente vai falar aqui brevemente sobre as classificações, né, sugeridas pelo artigo, e em seguida a gente dá continuidade às principais patologias. Então, vários esquemas de classificação diferentes foram propostos, né, para esse tipo de malformações vasculares da coluna, e esse grupo, acho que é Bicêtre, não sei bem, é um grupo francês. Ele classificou a malformação arteriovenosa da medula espinhal, as MAVs, em 3 grupos principais, né? Primeiro, segundo e terceiro grupo. O primeiro grupo, ele vai incluir as lesões genéticas, hereditárias, causadas por distúrbios genéticos que afetam as células germinativas vasculares. O segundo grupo, ele vai incluir as lesões genéticas não hereditárias, que compartilham ligações metaméricas, como a síndrome de Cobb, que afetam todo o mielômero, e os pacientes geralmente apresentam múltiplos desvios da medula espinhal, da raiz nervosa, osso espinhal, subcutâneo e tecido da pele. Já o terceiro grupo, ele vai incluir as lesões únicas, que podem refletir a expressão incompleta de uma das situações mencionadas, né, anteriormente, e vai incluir medula espinhal, raiz nervosas e lesões do filo terminal. Nesse artigo, ele propõe, assim, uma classificação diferente dessa, né? Ele vai usar uma classificação diferente dessa. Ele justifica essa diferença por razões, né, tanto terapêuticas práticas, e como também a maioria das malformações vasculares da coluna vertebral, elas vão se enquadrar no último grupo, vai se usar uma classificação baseada na anatomia vascular e na natureza congênita adquirida da lesão. Então, de acordo com essa classificação, as malformações vasculares da coluna vertebral, elas podem ser diferenciadas semelhante às malformações vasculares do cérebro, né? Que em lesões congênitas e adquiridas, sendo estas as fístulas arteriovenosas durais, e enquanto as MAVs e os angiomas cavernosos, eles vão se enquadrar, né, em lesões inatas da coluna vertebral. Iniciando a primeira patologia, né, das MAVs, a gente vai incluir a fístula arteriovenosa dural. As fístulas durais da coluna vertebral, elas são as malformações vasculares mais frequentemente da coluna, né? São bem mais comuns do que as anteriores. Então, elas são lesões presumidamente adquiridas, mas até então não se tem uma etiologia exata sobre isso. E, geralmente, essa doença vai ser mais predominante em homens e com a faixa etária em torno de 40 a 60 anos. A maioria vai ter uma localização também tóraco-lombar. Ele fala que haverá um shunt arteriovenoso e ele estará localizado dentro da dura mata, próximo à raiz do nervo espinhal. Local onde o sangue arterial de uma artéria radiculomeninge, ou seja, uma artéria que irriga tanto as raízes meninges quanto as meninges, mas não necessariamente ela vai desempenhar um papel de irrigação da medula espinhal. Então, da veia radicular, onde então vai passar para a dura. O aumento da pressão venosa espinhal diminui esse gradiente arteriovenoso e leva a uma drenagem diminuída das veias espinhais normais. E vai haver, então, congestão venosa e edema intramedular, né? Isso aí explicando a fisiopatologia. E toda essa fisiopatologia vai levar, né, à hipóxia crônica e, por consequência, mielopatia progressiva, né? Então, a sintomatologia clínica dessa mielopatia congestiva é inespecífica e pode variar bastante também, desde parestesias, paraparesias, dores toracolombares com irradiação para membros inferiores, impotência e também distúrbios esfincterianos. Geralmente, os déficits são
levemente progressivos. Ele fala também que a pessoa pode até ter períodos intermitentes, períodos que vão apresentar e períodos que não vão apresentar sintomatologia. No entanto, também é possível o início bem agudo, abrupto da doença. Então, sem a terapia, né, adequada, ela pode evoluir e pode chegar, né, até uma tetraplegia irreversível. Daí a importância, né, de se ter um diagnóstico bem feito, um diagnóstico rápido. Na ressonância, a combinação do edema medular e essa dilatação dos vasos perimedulares vai ser o achado característico. Então, se o médico vê esses dois achados, ele tem que levar em consideração, né? Tem que pensar, tipo assim, que realmente pode ser uma fístula arteriovenosa dural. Nas sequências ponderadas em T2, o edema da medula é retratado como uma hiperintensidade centromedular. E só que não vai ser aquele bem delimitado, né? Bem delineado, sobre múltiplos segmentos. E acompanhado por uma borda hipointensa. Essa borda hipointensa, né, vai ser aquele sangue desoxigenado, né, sangue com aquela hemosiderina. Então, a medula vai ficar edemaciada e pode demonstrar aumento do contraste como sinal congestivo venoso crônico. E o curso final, o curso posterior da doença, vai ser a atrofia medular. Então, nessa imagem, a gente vai ter um espectro de achados na ressonância, né, nas fístulas arteriovenosas durais. A imagem A e C são imagens ponderadas em T1, após a injeção de contraste, e elas vão poder ser vistas vasos perimedulares dilatados e tortuosos, né? Creio que sejam esses vasos aqui, marcados aqui pela setinha, e aqui nessa região, que a gente consegue até ver um pouco melhor na imagem C, né? E que são visíveis como vazios patológicos, né, ao longo das superfícies da medula espinhal, nas imagens ponderadas em T2, seriam as imagens B e T, que a gente consegue até ver um pouco melhor aqui na imagem B, esses vaziozinhos. Né? Viu, Júlio? Às vezes é sutil essa alteração e você pode ficar em dúvida se é real ou não. Então, é aconselhável a gente fazer um T2 volumétrico sagital. Para complementar, né? Nessa região, para ver se é real mesmo, ou é algum artefato, Isso. ou são poucas, só algumas vezes só dilatados, né? Então, o sagital T2 volumétrico nessa região é importante. Só um comentário sobre o infarto medular. Lembrar que mais de 80% dos infartos medulares são anteriores, né, da artéria espinhal anterior, que vai dar déficit motor, e o da artéria espinhal posterior é mais raro, menos de 20%, e dá sintomas sensitivos, por conta da irrigação da região posterior ali da medula. Vai dar sintomas ali acometendo os folículos posteriores, né? A região posterior ali da medula, né? A região sensitiva, né? O núcleo grasso e fusiforme. Certo. Tá? Nessa imagem, ele reforça ainda, né, que vai ter um hipersinal medular, e isso, junto, né, com esses vazios, esses espaços vazios, né, com essas tortuosidades, vai juntando as duas informações, né, vai nos levar ao diagnóstico. Nesse caso, talvez por causa também desse hipersinal medular T2, fique mais tranquilo, né? Mas no caso de ser algo mais sutil, aí realmente tem que complementar com outras sequências ou até mesmo prosseguir a investigação com outros métodos, né? Como a Anjo. Né? Nessa quinta imagem, né, a gente também vai ter, né, uma fístula arteriovenosa dural. As primeiras imagens, A, B, C, D, E, são imagens, né, de ressonância. As 4 primeiras, corte sagital, e a última, corte coronal. E a última imagem a gente vai ter uma angiografia, né? Os achados mais expressivos vão ser os vasos perimedulares tortuosos e dilatados, que a gente vai conseguir ver. Acho que a imagem talvez seja um pouquinho menor, mas eu notei que eu consegui ver melhor na imagem A, né? E na imagem D, que também seria aqueles espaços vazios como ele chama no texto. E na angiografia, ela vai ser necessária para descartar pequenas formações perimedulares e também localizar a altura também da fístula, porque também, a depender da altura da fístula, vai depender também o tratamento.
né? Nessa outra imagem, acho que eu pulei uma. Isso, pulei uma. Nessa sexta imagem, né, a gente vai ter uma fístula arterovenosa, medula espinhal, e as imagens ponderadas. Em A vai ser um T1 pré-contraste, e em B um T1 pós-contraste, e em C a gente vai ter uma anjo, né? O cone medular vai estar demonstrado um leve aumento, né, do contraste de uma imagem para outra. A gente vai ver que ele captou, realçou. E aqui as pontas da seta, ele está indicando como sendo o local do vaso, do engurgitamento do vaso, que a gente vai perceber, assim, nessa imagem eu não percebi tão bem, mas é o que ele relatou, né? E na geografia, ele vai falar que a fístula, né, arterial radiculomeníngea, vai ser ramo, né, da artéria segmentar L1, onde está colocada a ponta da seta. Nessa outra imagem, são cortes, né, todos sagitais. A gente vai ver uma atrofia da medula espinhal após a oclusão de uma fístula arteriovenosa dural. Na primeira imagem, foi a imagem pré-tratamento, né? E a imagem B e C são a imagem pós-tratamento, sendo a imagem C uma imagem 12 meses após o término do tratamento. Então, a gente vê que na imagem A, a gente vai ter uma alteração medular maior. Na B, na B e na C, a gente praticamente na B já diminui, na C praticamente a gente não vê. O que a gente vai ver na C seria realmente uma atrofia medular, e essa atrofia vai ser consequência de uma hipertensão venosa crônica, de longa duração do paciente, né? Provavelmente o paciente que demorou a tratar, né? Ainda falando das fístulas arteriovenosas durais, né? Os vasos perimedulares, eles são ser dilatados e tortuosos, como a gente mostrou, e podem ser observados, né, nas imagens ponderadas em T2 como vazios, né? Que é só mesmo para a gente fixar. E se o volume do shunt for pequeno, eles poderão ser vistos apenas após o realço do contraste. Naquela imagem que a gente colocou do pós-contraste, né, foi possível ver. Então, nem a localização desses vasos patológicos, nem os achados de imagem intramedular parecem ser relacionados, né, à altura da fístula. E a localização da fístula, às vezes, ela é bem difícil de ser conseguida ver, né? Então, às vezes, o paciente vai levar procedimentos múltiplos, repetitivos, demorados, né? O paciente vai ter que repetir várias vezes o procedimento até conseguir achar a localização. Mas é muito importante saber a altura certa da fístula para a questão do tratamento. Técnicas de diagnósticos não invasivas, como a angio-RN, com contraste, são utilizadas, né? E, além disso, de identificar o nível segmentar da fístula, é necessário localizar artérias que vão suprir a medula espinhal, especialmente a artéria radicular anterior magna, né? Aquela artéria de Adamkiewicz, porque, como a gente viu, ela tem um suprimento muito importante e ela é mais calibrosa, então tem que ter cuidado, né, para não gerar no tratamento uma isquemia dessa artéria, né? E o conhecimento prévio da localização da artéria de Adamkiewicz pode prevenir complicações neurológicas, né, a se executar o procedimento terapêutico. E para representar e separar as artérias da medula espinhal, deve-se obter uma resolução espacial e temporal simultaneamente alta, né? Tem que se prosseguir, tipo assim, investigando para ter um campo de visão maior, né? Um grande campo de visão crânio-caudal deve ser utilizado, porque essa localização, como já mencionado, ela é altamente variável, ela não tem uma localização fixa e não pode ser identificada com resultados previamente obtidos pela ressonância convencional. Então, às vezes, não consegue se identificar com a ressonância convencional, é uma limitação, né? Então, prossegue-se a investigação, né, com a angiografia, que ela é capaz de representar as artérias e veias da medula espinhal com um campo de visão maior, né? E a necessidade desse campo de visão para localizar esses níveis pode ser melhor demonstrado, foi melhor demonstrado em 2 estudos de angiorressonância que relataram que a localização nem sempre ela é bem sucedida no primeiro exame, aquilo que a gente também já falou, que às vezes o paciente tem que ser submetido a vários e vários anos para conseguir uma localização específica para conseguir fazer o tratamento, né? E a abordagem da angiografia por ressonância, usando o campo de visão maior, mostrou resultados bons, resultados promissores, né? E a angiografia, ela ainda é necessária para verificar a altura exata e descartar uma fístula perimedular,
né? Porque na ressonância você pode não descartar a fístula perimedular. Né? Em relação ao tratamento, existem duas opções de tratamento dessas fístulas da coluna vertebral. Seria do tipo oclusão cirúrgica, da veia intradural, que vai receber o sangue da zona de derivação, que seria uma intervenção relativamente simples, sem grandes complicações. E a outra seria uma terapia endovascular, que vai utilizar cola após cateterismo da artéria radiculomeníngea. Nesse caso, já seria um procedimento, né, mais invasivo, um procedimento com mais riscos. E a taxa de sucesso desse tratamento ela é bem variável, podendo variar de 25% a 75%. E após a oclusão completa da fístula, nem sempre se tem a progressão da doença, né? A doença nem sempre ela vai ser interrompida e nem sempre a sintomatologia dela também vai ser reversível, né? Cerca de 2/3 de todos os pacientes vão apresentar uma regressão da sintomatologia motora e apenas 1/3 vai ter uma melhora da sensibilidade. E os distúrbios de impotência esfincterianos, raramente eles vão ser reversíveis, né? Daí também mencionado tipo que tendo-se a suspeita, né, prosseguir a investigação, pedir outras sequências, porque tem que ser feito o diagnóstico, porque isso vai interferir muito, né, na qualidade de vida do paciente. Falando agora das MAVs da medula espinhal, né, são alimentadas por artérias radiculomedulares e drenadas pelas veias da medula espinhal. Isso vai ocasionar um shunt, né, um shunt de alto fluxo, e ele vai poder estar localizado tanto intra ou perimedularmente e pode ser diferenciado de acordo com a transição da artéria para a veia em MAVs estagnadas e em MAVs glomerulares. Ele distingue as MAVs estagnadas e MAVs glomerulares porque as glomerulares elas formam como se fosse um plexo unidos, né? Ela forma como se fosse um emaranhado de vasos. Já a estagnada não. Então, esse tipo de malformação geralmente vai estar localizada mais predominantemente na via intramedular. Compartimentos superficiais de nidos podem, no entanto, também atingir o espaço subaracnoide também. E devido às muitas anastomoses entre os sistemas de alimentação arterial anterior e posterior, essas MAVs têm várias artérias derivadas do sistema anterior e posterior. A drenagem ocorre nos vasos medulares dilatados. Só um instantinho. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, então sim. Certo, achava que tinha caído, porque eu recebi mensagem aqui. Certo. Então, dando continuidade às nossas imagens, né? A gente agora vai falar essa imagem, retratar a MAV glomerular espinhal intramedular em altura de C5, né? Então, nessa primeira imagem, na ressonância vai ser uma ressonância ponderada em T2, um corte sagital, a gente vai ver esses vazios intramedulares e eles podem ser facilmente, né, percebidos. No B e no C a gente vai ter a angiografia, que ela vai representar essa malformação, né? A gente vai ver aqui esse enovelado, esse emaranhado. Na ponta da seta, a gente vai ver o tronco tireocervical esquerdo e ele é drenado exclusivamente cranialmente através de uma veia espinhal anterior, representado pela setinha branca. Nessa outra imagem, vai se tratar de uma mulher de 47 anos. Ela apresentou uma ataxia progressiva subaguda, uma lesão transversal sensorial no nível torácico e distúrbios esfincterianos. Na imagem A, sagital pré-contraste, e na imagem B, sagital pós-contraste, a gente vai ter, né, perceber uma lesão no nível de T3. A gente consegue ver aqui que ela está um pouquinho maior, mas a gente consegue delimitar melhor quando é, introduzido o meio de contraste e ela vai ser complementada com a angiografia, ela é confirmada, né, durante a angiografia. As MAVs fistulosas, elas são derivações diretas arteriovenosas localizadas superficialmente na medula espinhal e muito raramente elas vão possuir compartimentos intramedulares. Então, os vasos de alimentação são artérias radiculares e isso vai diferenciar das fístulas arteriovenosas durais, como a gente mencionou. E as veias drenantes são veias perimedulares superficiais.
A MAVE fistulosa, ela pode ser subdividida ainda em 3 tipos. E esses tipos, subtipos, vai depender do tamanho do vaso alimentado, do volume do shunt e também do padrão de drenagem. Aí, exemplificando aqui os subtipos, né? O tipo 1 são pequenas MAVEs, a artéria de alimentação e a veia de drenagem não são dilatadas e o shunt vai ser baixo. No tipo 2 já vai ter essas artérias vão ser de um calibre médio e vão ser alimentadas por 1 ou 2 artérias dilatadas. No tipo 3, vão abrigar múltiplos alimentadores arteriais, mas que vai estar muito dilatado e um grande volume de shunt vai ser apresentado, né? Então, são normalmente encontrados esse último subtipo, tipo 3, na telangiectasia hemorrágica hereditária. A gente vai mostrar um exemplo de cada um deles, né? Aqui na figura 10, a gente tem a letra A, representa o subtipo 1, a letra B, o subtipo 2, e a letra C, o subtipo 3. Né? Na imagem a gente vai ter, todas elas são angiografias, né? E na imagem A, apenas uma pequena artéria de alimentação é vista, que está insinuada pela cabeça de seta. Já na imagem B, a gente vai ver uma artéria, radículo medular, elas vão estar notadamente mais dilatadas e elas vão confluir para essa bolsinha aqui apontada pela a cabeça de seta. Já na última imagem, a gente vai ver que ela está demasiadamente, né, dilatada e também vai confluir, né, com uma bolsa venosa muito maior do que a vista aqui na imagem B. Nessas outras imagens aqui da figura 11, a gente vai ter, né, são espectros de imagens de fístulas arteriovenosas, perimedulares, espinhais do tipo 3. Então, todas elas vão ser do subtipo 3. Ou seja, são fístulas que têm um alto volume, que têm um shunt de alto volume, né? E aqui a gente vai ter representado na letra A é um paciente, B e C é outro paciente, e na letra D e E é um outro paciente. Então, são 3 pacientes. E a ressonância, ela vai demonstrar a bolsa venosa massivamente, né, dilatada. A gente também vai ter uma alteração do sinal medular, que a gente consegue ver bem nessa região, ó, dilatação dos vasos. E aqui, na imagem E, a gente vai ter uma imagem de uma tomografia, que a gente vai ver que, pelo aspecto pulsátil dessa malformação, vai causar uma compressão sobre o corpo vertebral, né? Causando então, uma erosão óssea nele. Dando ainda continuidade, né? Na verdade, Julie, ali na imagem anterior não é uma erosão óssea, né? Aí nesse caso a gente chama de um remodelamento ósseo. Isso. Você vê que tem preservação da cortical. Bem esclerótica, né? significa isso? Isso. O que significa isso? É uma lesão que tem um crescimento indolente, né, a longo prazo, e que ela vai batendo ali no osso e fazendo remodelamento, um certo fluxo, certo? Por isso que ela faz esse remodelamento ósseo sem destruição óssea adjacente, tá bom? Tá bom. Só... Não, ótimo. Aí aqui ainda dando continuidade, né, os mecanismos fisiopatológicos nas MAVs, na medula espinhal, na verdade é só aqui reforçando, né? Eles incluem a congestão venosa, pode incluir hemorragia, efeitos de ocupação do espaço, ou seja, efeitos expansivos, né? E um fenômeno de roubo também vai ser atribuído, vai estar incluso nessa fisiopatologia. Se a MAV não se apresentar inicialmente com hemorragia aguda, a sintomatologia vai ser bem inespecífica, né? O que mais uma vez pode atrasar o diagnóstico e o tratamento do paciente. E os pacientes podem ter sintomas desde queixar de uma hipoestesia, uma parestesia, uma fraqueza e dor difusa, mialgia, ou seja, são sintomas bem inespecíficos. Os sintomas sensórios motores progressivos, eles vão poder se desenvolver lentamente ou vai ter uma piora aguda, né? Seguida de melhora ao longo do tempo. Ou seja, ele vai poder também apresentar aquele padrão que a gente já havia falado, intermitente. E as MAVs glomerulares, aquelas MAVs que formam aquele novelado, aqueles nidos, elas tendem a ser sintomáticas em crianças e adolescentes mais jovens, né? E as MAVs, de uma maneira geral, o paciente adulto jovem, ela vai ter algum tipo de sintomatologia, mesmo que, né, inespecíficos, né? E alguns sintomatologias, né, mais graves vão cursar, né, com hemorragia subaracnoide, devido a localizar, vai depender da localização intradural da lesão, né? E a aparência típica das MAVs na medula espinhal
é como um conglomerado de vasos, né? Como a gente já falou, como um enovelado de vasos dilatados, vão ser localizados intramedularmente, como a gente vê nessa foto aqui, ó. Nessa primeira imagem, na letra A, aqui nessa região. Conglomerado de vasos dilatados, localizados certo, intramedularmente, e vão se apresentar como espaços vazios, como estava naquela imagem que a gente acabou de ver. Então, nas sequências ponderadas em T1, dependendo da velocidade e também da direção do fluxo, elas as artérias, né, podem se demonstrar com aspecto tubular, mas com áreas tanto hiper como hipointensas, né? E o reácido de contraste também vai ser variável. Uma congestão venosa, ela pode estar presente como uma hiperintensidade intramedular em imagens ponderadas em T2, associada também a edema concomitante. Então, a imagem ela pode ficar ainda mais complicada se houver hemorragia intraparenquimatosa que demonstra intensidade de sinal variável. Então, quanto mais heterogênea ela for, talvez vai complicar mais a questão do diagnóstico. Uma hemorragia subaracnoide também vai poder estar presente, como a gente já havia mencionado. E a ressonância ela deve ser capaz de identificar a localização da MAVE em relação à medula e à dura mater, né? Especialmente em pequenas MAVEs perimedulares, que são aquelas MAVEs do tipo 1, ela deve ser administrada meio de contraste para detectar dilatação venosa sutis, porque nem sempre a gente vai conseguir detectar, né, sem o meio de contraste e sem também sequências adicionais. E a angiografia, ela vai ser necessária para definir o tipo exato de MAVE e assim planejar o tratamento subsequente. Então, a angiografia, a gente vê que ela está bem relacionada com relacionar a topografia da lesão e com o planejamento cirúrgico dela. Então, a terapia de sintomáticos da MAVE melhora o prognóstico do paciente. Com exceção do tipo, né, perimedular tipo 1, a terapia de escolha vai ser, para todas as MAVEs da medula espinhal, a embolização endovascular com bobinas. Então, vai ser o tipo terapêutico mais utilizado, né? Com exceção do tipo 1, que é um tipo mais tranquilo de ser tratado, né? Não vai necessitar de ser utilizado bobinas. E nas MAVEs glomerulares, a gente vai utilizar colas ou partículas podem ser utilizadas para obliterar unidos, né? Molas podem ser utilizadas para obliterar. As MAVEs estagnadas do tipo 2 e 3, as MAVEs estagnadas são aquelas que não formam aquele enovelado, que não tem aquele emaranhado aquele emaranhado capilar, né? Então, as MAVEs estagnadas do tipo 2 e 3 têm vasos de alimentação dilatados e vão permitir o cateterismo próximo à fístula e o consequente fechamento dela. Geralmente, né, também com cola e também vai ser utilizado também bobinas concentradas. O último, falar aqui do angioma cavernoso, ele constitui cerca de 5%, né, de todas as malformações vasculares da coluna vertebral. Ele tem ele é considerado como um padrão discreto, ele vai ter uma lobulação, ele vai ser bem circunscrito. Microscopicamente, essas lesões vão se apresentar, né, como composto por vários capilares dilatados, as paredezinhas fininhas, revestimento endotelial simples, e resíduos de hemorragia anterior e calcificação podem estar presentes. Então, também até uma dica, né, se tiver calcificação, você pensar em cavernoma. Características clínicas típicas dessas malformações vão ser, né, o paciente pode apresentar desde o déficit motor, né, sensoriais, variando de sintomas lentamente progressivos até a quadriplegia aguda. Então, pode ser só uma parestesia a uma quadriplegia aguda. Né? E o quadro agudo é provavelmente causado por uma nova hemorragia. Né? Então, ela é uma lesão que sempre fica em meia volta, sangra, para. Né? Por isso que ela também vai apresentar com um padrão heterogêneo, que a gente vai ver mais à frente na imagem. Então, episódios repetitivos de pequenos sangramentos ou efeitos de pressão local na própria lesão do tecido medular circundante por proliferação capilar ou dilatação do vaso pode ser responsável pelos sintomas progressivos. Então, a imagem, né, o diagnóstico imaginológico, o cavernoma ele vai se apresentar como, né, uma lesão
circunscrita, bem delimitada, mas vai ter tamanho variável, e pode ter uma borda hipointensa e um centro não homogêneo, né? Esse centro não homogêneo vai ser geralmente devido àqueles episódios, né, de sangramentos recorrentes. E nesse caso do cavernoma, ele fala que a TC pode ajudar por causa da questão da presença de calcificação, e ele fala que a angiografia não teria não acrescentaria muito no diagnóstico cavernoma, porque não seria angiograficamente silencioso os achados, né? E nos cavernomas com hemorragia aguda, porém, a angiografia deve ser realizada para descartar uma pequena MAVE, seria para descartar a MAVE e não em si para o estudo, né, do cavernoma em si. Né? Quando a lesão se torna sintomática, né, a mielopatia progressiva é o curso mais comum, né, que o paciente vai apresentar. A ressecção cirúrgica do cavernoma pode ser realizada com segurança usando técnicas, né, microcirúrgicas, e a localização da malformação ela é obrigatória, né, para também definir a estratégia cirúrgica. Então, a gente está vendo que está sempre repetindo. É muito importante a gente, quando for, assim, laudar, topografar bem as lesões, né? O cirurgião agradece muito. Peraí. Acho que a imagem saiu aqui um pouquinho, eu vou... Nessa última imagem, a imagem do cavernoma torácico, a gente vai ver que são imagens ponderadas em T2, a imagem A e a imagem C, e que a gente vai ver que ela tem um padrão heterogêneo. Tem áreas com hipersinal e áreas de hipossinal. E essa heterogeneidade de sinal vai ser decorrente dos sangramentos recorrentes, né? E aqui até a gente vê, né, um halozinho também delimitando a lesão, que também é por causa pode ser um halo de sangue, um halo de hemosiderina presente na lesão. Né? Então, concluindo, a gente vê que a sintomatologia ela vai ser bem específica, né? Ou seja, ela pode variar desde uma parestesia até uma quadriplegia, né? O diagnóstico dessas doenças ainda continua sendo bastante desafiador, né, para os neuroradiologistas, porque às vezes, como foi falado, né, tem alterações bem sutis que pode ficar em dúvida, né? E quando se tem uma suspeita de doença vascular na coluna, a RM deve se constituir, né, a primeira modalidade, né, de diagnóstico, até mesmo para se excluir outros possíveis diagnósticos diferenciais agudos, né? E quando os sintomas neurológicos e a ressonância vão sugerir algum tipo de malformação, como, por exemplo, aqueles chamados espaços vazios, né? Você vê aquele emaranhado de vasos sugerindo alguma malformação vascular, o ideal é que se prossiga com uma angiografia para se obter um diagnóstico melhor e decidir a conduta terapêutica do paciente. Excelente, Júlia. Excelente, viu? Muito bom. Você foi além do artigo, né? Fez uma pesquisa detalhada da anatomia, da vascularização da medula espinhal e demonstrou bem aí as imagens, as classificações da MAVE, intramedular, superficiais. Muito bom mesmo, muito boa apresentação. Parabéns. Obrigada, doutor. Excelente. Muito bom mesmo. Obrigada. Esse diagnóstico é difícil, né? Mas lembrando, paciente de meia idade, 50 anos, com paraparesia progressivas de 1 ano, 2 anos, dificuldade esficteriana, e você vê aquela congestão no cone medular, né? Aquela congestão no cone medular com aquelas veias piais dilatadas, não deixar passar esse diagnóstico, né? A gente pode estar ajudando muito o paciente, né? Fazer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. O infarto medular, lembrar que mais de 80% da oclusão da artéria espinhal anterior com sintomas motores, né? Principalmente pós-operatório de endoprótese aórtica, né? Dissecção de aorta, né? Esses eventos vasculares aí mais agudos. E o infarto medular na artéria espinhal posterior dá sintomas sensitivos, né? Acometimento às vias sensitivas ascendentes. Se alguém
quiser fazer mais algum comentário, tá, a Nina está aí, o Moreno lá de Curitiba está aí, o João Moreno, o Evaldo, o Manuel Moreira. Oi, professor. Eu não tenho mais nada para acrescentar, só parabenizar a Julie mesmo. A aula foi muito boa, adorei ela ter feito toda a introdução da anatomia vascular. Acho importante. Na prática, a gente vê que muitos dos residentes acabam pulando esse estudo, né? E o paciente vem, às vezes, com uma dissecção de aorta e alteração medular, e às vezes as pessoas não juntam, né? Os achados. Não tenho mais nada a acrescentar em relação ao que o senhor disse, acho que tudo um ponto muito importante mesmo, e deixar aberto aí para os demais colegas que estão participando. Parabéns, Julie. Obrigada. A aula está gravada, doutor, depois eu passo para o senhor. Tá bom, filho, me passa aí que nós vamos colocar lá no canal do YouTube lá, para a gente compartilhar esse seu conhecimento aí, essa sua aula.